Grande entrevista na Rádio Sinchanoko, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Mas bias nota renovar mantenha para tudo aqueles que está ligado conosco, né? Esse momento a você acompanhando na diferentes partes do mundo, de que você acompanha emissões de rádio Sinchanoko, nesse espaço que chama grande entrevista, de que aos mais bias não está de volta com o habitual programa que está saindo toda semana. E aos nós está depois manga de tempo com no catene no comentador permanente Dr. Sana Kante e no tener já hoje de volta para mais uma edição desse novo programa de rádio Sinchon que se figuras para papel de tema de interesse público a dominar a atualidade regional, nacional e internacional. E a Boxana acompanhando não mantém não vai para tudo aqueles que estão ligados conosco a nível de Guiné-Bissau, através das parcerias de Diáspora Sinchonco, com a direção de rádio Sinchonco, realmente nós estamos ouvindo para toda parte do mundo, e suma também na Guiné-Bissau, para a frequência 96.7 FM. Doutor, boa tarde, boa noite. Boa noite, Dankaka, boa noite a todos os rádio ouvintes. Alson está particularmente contente porque depois de 4 anos consegui encontrar com o Dankaka na Bruxelas e foi um momento único, meu irmão Dankaka. Doutor Bez, a última vez que nós foi na mês de fevereiro, março de 2016, na Tribunal Regional de Gabu. Aquele aí, o último vez que nós a mim também, sinceramente, foi um prazer não contra 4 anos, mas facilidade tem não de comunicar, mas que presença física com nós e foi presença física de facto continua a ser ainda mais importante do que virtual. Mas foi um prazer mesmo olhar de novo e sobretudo naquele momento de manifestação de dignidade. Aquela foi grande alegria para mim, isso também da facilidade hoje a manga de estou canto ano com eles. Doutor Márcio Bias não está na rádio, sim, jogo nesse espaço. Doutor, aos temas com notícia, não tem temas manga deles hoje, 3, 4, 5 temas que não estou para analisar politicamente, isso também juridicamente. Primeiro, não me para não pensar que essa atualidade ligada à invasão de rádio Capital FM na Guiné-Bissau, concretamente na Bissau, que invadido ao longo do fim de semana, mas sim sábado para domingo, um grupo de homens armados, segundo a explicação de guarda, que está feito aqui rádio e estação emissora na Rádio Capital, de que falou como depois de fecho de rádio para baixo a porta e surpreendido com homens armados de que pode abrir a porta à força e também indicações e pedir de que para mostrar a emissora e acaba de vandalização, não só de espancar guarda que estava a vandalizar tudo o material que estava feito aqui rádio que permite ouvintes acompanhar quer na FM suma também na internet e notícia que estão bem condenações para tudo parte do mundo suma também a nível nacional de que nós estamos emitindo na França repórter sem fronteira que tem sede principal na França concretamente na Paris e condena exato de ataque à vandalização de rádio Capital FM na Guiné-Bissau e esse é um dos preocupações da Liga dos Direitos de Pecador e são também alguns políticos e partidos políticos também que condenam exato. Doutor Nujupi, esse parte, esse ataque a homens armados continua verificado nos últimos tempos na Guiné-Bissau depois de
pessoas singulares, mas também políticos, espancamento, e que tem controle para tentar identificar autores de esses atos que são fazidos na Guiné-Bissau nesse preciso momento, e com tanto ameaças de pus e manga tempo de crise, a Rádio Capital sofre vandalização, dano material de estação emissora, que está permitir ouvintes acompanhar a rádio. Dr. Perantes não está perante que homens armados continuam a fazer esse tipo de ato sem identificá-los? Meu caro, gente que fazia exato de esse atentado terrorista contra a Rádio Capital e que mesmo gente que fazia também aquilo trocar com essa rádio se chamou. Não lembram, no seguidores de como ia conceber que rádio se chamou é corta energia porque é que está minimamente interessado não ouvir voz de verdade, não ouvir voz que não contraria essa posição de autoritarismo de poder, se força quem está lá no poder e força quem me se leva a ser turco, que me se ouve que voz de verdade, por isso é tentar que rádio se chamou e Rádio Capital em particular desde 2016 que tem sofrido ameaças de todo tipo e sempre é feito denúncias públicas, mas entretanto nenhuma medida que é tomada a propósito, até que no domingo de madrugada e acaba para acontecer justamente esse atentado terrorista de vandalização de estações de emissora. Mas a forma que ia acontecer, você nota claramente como e foi um ato premeditado, um ato planeado com o objetivo de badana materiais específicos, materiais que devem fazer rádio funcionar. Se uma caso de emissória, portanto, a primeira coisa que bandidos se preocupam com ela e procura saber onde é que a emissora está nela, não é? Se é primeiro alvo e foi logo a emissora, para depois vai para aquilo outros instrumentos, uma mesa de mistura, microfone, não sei o que, por aí fora. Mas, entretanto, basta atingir a emissora ou acaba com o coração de rádio. Baquinca comitê exato. E se socorro? Tudo minha declaração, se não por estar falando, nessa rádio, e tinha inteira responsabilidade. E cada rádio, muito menos da caca ou então de ouvintes que não vi. Tudo que a cena canteta para ter na rádio, de a mim que está saindo na minha boca, e tinha inteira responsabilidade. E a mando de Sissoko, que é líder do regime golpista que está instalado na Coreia. E Sissoko, por diversas vezes, por via de órgãos de comunicação social, e conta como quem quer atacar e não pôs se duna em causa. E Rádio Capital, e rádio, que está contando a rádio, se uma rádio se chamou, ou se uma outros rádios. Mas, particularmente, através de um programa que está tirando que chama de frequência ativa, onde a população está ligada a emitir opinião. E 90 e tal por cento de opinião que trabalha a favor do regime de Sissoko. E por isso, frequentes ameaças. E as ameaças acabam para concretizar na madrugada do dia domingo. Responsáveis pesados. E Sissoko, os seus grupos. Portanto, gente justamente com o comiteato, e eles que estão na autoridade, eles que assumem a autoridade do Estado. E eles que estão falando como Estado e eles. Se uma se encontra não está na idade de pedra, não propriamente Estado. A parte, Sissoko e Sissoko, não é? Boche, mas não, gente não confunde Estado com o nome de pessoas em particular. É ato de vandalização que acontece com a Rádio Capital, para interesse de Sissoko, e que não consegue ter efeito. E na riba contra eles, gente está a conjugar esforço para reativar a Rádio Capital o mais breve possível, para poder retomar e, consequentemente, não pensar como é que cana fugir dessa linha editorial. Mas é ato a acontecer porque nós estamos num estado de golpe de Estado. Se não estava num estado de golpe de Estado, e cana chega a acontecer. E na Sibiru vai aqui, e se dunos na traduzido para a justiça. Mas nem momento não se vê. E aqui, e que gente que tem autoridade na mão, é cana traduzido à justiça. Aliás, o próprio Supremo Tribunal de Justiça continua sequestrado até nem momento.
Doutor, nós tivemos de outra parte, na declaração de um responsável de rádio de que são consta a manga de tempo ligado que são ligados à energia elétrica, sendo mudança de contador, e de que fazer mudança de contador de rádio sem ser consentimento e fazer para responsável de EAZB na Bissau, e depois que reclamações estão a tentar resolver onde é que pedir contador pré-pago, que tanto vai ver luz e que tem resposta de ser pedido. E hora que cedo sim rádio ou tem um contrato de fornecer corrente elétrica, cedo luz na rádio, e vai mudar sem autorização de rádio, e é tudo que está na parte de como e forma de pôr rádio ficar em silêncio e tem programas para poder impedir emissões de alguns programas, sobretudo que programa frequência ativa. Eu uso o mesmo método usado na rádio Sinchongo. Na rádio Sinchongo, o ataque que fazer é de cortar energia elétrica. Na rádio Capital, forma de cortar energia elétrica e suspeita de como a rádio deve ter câmara de vigilância. E pelo Zé atacar, se uma quer me atacar de noite, tem que livrar de câmara de vigilância. Mandei instalar um contador pré-pago que está bloqueado. Contador, ou quem assalta a rádio, contador bloqueia, não é? Ou quem instala contador avisa a administração de rádio de como contador está bloqueado. Como é que não vai instalar alguém contador está bloqueado? Primeiro. Segundo, não instalar alguém novo contador sem ter necessidade de tão próprio de instalar novo contador. Depois de instalar o contador bloqueia e volta a chamar o BIM, o ficou cria constrangimento no funcionamento dessa emissora. Quer dizer, a partir de que momento vou começar a cometer atentado terrorista contra a rádio. Depois de noite, o contador bloqueia e vou surgir, vou cometer aqui vandalismo, que acaba para cometer. Isso é uma espécie de Charles Hebdo lá de França, lá, vou ter, né? Não é? Imprensa, liberdade de expressão e liberdade que perturba regimes de ditadura. Quem entende como se regime de ditadura vai dar resposta então por que manda rádios, jornalistas estão sendo frequentemente objeto de ser ataque, vandalismo, rádio Yerba Sintonoko, ou se rádio Capital, e era jornalista fulano, e fica na camba por aí fora. E a Botancaca, a mim saber, não tenho conhecimento, a mim está ameaçada, mas é importante, vou estar receber frequentes ameaças para ver esse espaço que não está a fazer com bom, não é? Isso é uma forma de calentar a voz de Sanacante, isso é uma forma de deixar ouvintes que estou ouvindo, que acreditam no comentário, não é? Para ficar assim no comentários. Bom, e era só se molas que tirar, ali tempo, nunca pude deixar de perceber como é tempo, um dia ligou, não falou, mas não quer. Hoje eu vi algumas irregulares de simola, vacas na queimado vivo, cabras na cocido boca, camelos, por aí fora, e coisas, a boca tranquilizar, eu falei, que coisas aí frequentes naquela zona, está fazendo isso simola sempre. Regime de Sissoko. Bom, ainda não sabe negócio, falou, bom, se calhar eles que apanhar, não é? Porque dias tudo não vai conseguir fazer programa. Bom, se esse mola de maneira era que vai mais, se vai com se vacas boca, camelo boca, emite dentro do cobre tema. Mas que ato, um ato de barbaridade, um ato criminoso, queima limária vivo. Incrível coisas que está acontecendo aqui na Guiné-Bissau. O pecador está queimado vivo, o fundamento do comércio futuro, limária está queimado vivo, para poder calentar aqui. Ora, que assunto de Estado, e que tem que muro, Jambacus, Irã, o poder resolver aquilo. Se que assim, vai ter artego assim, desta ainda na poder, que não conseguir morrer, ele só que não está mandando. Doutor, para a imagem do país, tem a condenação a nível internacional para o governo que está na poder,
e não sei como Eva depois de acontecimento e fazer uma visita ministro do interior que o porta-voz do governo de que repudia aquele ato ao ser um comunicado de governo sobre condenação de que ato e doutor não tive um parte e eu consigo o deputado Marciano de ter ao governo que consegui identificar ou responsabilidade para conseguir estar fazer exato armado na explicação de segurança de falou como aqui gente está armado e conta cor de farda que é vestir armas que tem né? E hora que cedo sim que condenação para parte de governo como não pode classificar Condenação de governo, visita que fazer a instalação de Rádio Capital, condenação de CISO, tudo e tem quadra naquele ato premeditado, num plano que é fazer. Não atacar a Rádio Capital, primeiro não colocar um contador que está bloqueado, se contratém câmara de vigilância para que conseguir captar uma imagem, segundo, hora que não atacar, então, ainda bem, Baboche Kande, membros do governo, o presidente, para condenar aquele ato, para demonstrar que não tem nada a ver com o que não fazem, quando eles próprios fazem. Então, isso só disfarce. Eles que têm a Procuradoria-Geral da República, gente fica no papel do governo, mas diz que seria Procurador-Geral da República. E que governo que está a fazer justiça? O governo está a garantir segurança através do Ministério do Interior, mas eles que cometem vandalismo, terrorismo na capital FM, mas a Procuradoria-Geral da República, cá aqui esse papel, zero, porque um Procurador-Geral da República de regime, um Procurador-Geral da República que está para servir sem interesse. Ora, quer fazer o que quer mentir para que nada cedo, para que nada aconteça. Não tem justiça que está sequestrado. Então, ora que nós estamos perante a situação assim tudo, isso é o que não fala. Para mais como se fuge de designar essa atuação de golpe de Estado, uma atuação de bandidos, porque está conseguir fugir dessa designação. Só no regime de tipo que esse comportamento está tem. Onde o procurador está a servir o regime, não propriamente a justiça, e no nome do povo, em função da lei. Onde o Ministério do Interior, através de polícias, está a servir interesse de políticos que instala a força no poder, não propriamente em cumprimento de lei e de poder judicial. Portanto, em as diferenças é como é conseguir ter Procurador-Geral da República, Polícia de Ordem Pública, militares e Polícia Judiciária. Polícia Judiciária sempre que estava na SEMA, mas em BIAS é conseguir ter, infelizmente, Polícia Judiciária. Zero de justiça no processo da Ancaca, apenas situação que passa de disfarce, porque crime contra a Rádio Capital, eles próprios que cometeram. Doutor, e conto ainda essa ameaça contra a imprensa e aos um jornalista de Rádio Bombolão, que seria o Nicolau, está a denunciar tentativa de ameaça à Rádio Bombolão, soma também a essa pessoa, e ao na sessão parlamentar um dos deputados conta como jornalista em causa que está a dormir na Sicau, e está a dormir fora de casa. E, doutor, não está perante aqui, e tem governo, e tem quem cana dirigir o Ministério do Interior, e a população própria está na média, para dormir na seca ou ser locais de trabalho. Nós está perante um golpe de Estado que está instalado na Guiné-Bissau. Nós está perante um crescente ditadura que a todo custo me está implementado na Guiné-Bissau para amedrontar, para pantar povo, para pantar tudo vozes que não vai contra sem interesse. A mim diretamente me papel que Nicolau e confirmando é facto. De facto, e que está dormir nesse carro. Rádio Bombolão tem a mesma linha de tora, o Rádio Sintiangoco, o Rádio Capital, o Rádio Sol Mais. Portanto, todas as rádios e rádios contra o regime. Ser rádio aliado e que ser rádio, a mim nunca me ouvi, nunca se me preocupa, em África, nunca se quer, não é? Aquilo é que ser rádio, mas aquilo é que está conseguir, disse verdade que não convence a população de Guiné-Bissau. Ouvintes, que pode tratar os magentes que apanha pé. Ouvintes, se vir para a verdade, que mentira, não é? Só se contra o deixar na debate, na mentira. Portanto, todas as rádios,
que tem uma linha editorial de fazer jornalismo na maior transparência, na maior liberdade, a procura apenas da verdade, está ameaçado pelo regime de ditadura que crescentemente está instalado no país. Não só jornalistas, mas cidadãos comuns, que também têm posição contra o regime, estão a ser tudo vítimas de perseguição. Doutor, muito obrigado para essa parte. Doutor, antes de dizer essa parte, como está classificado e encorajar a solidariedade de apoios que são criados para toda parte, todo continente, para guineenses, para poder apoiar essa estação emissora Rádio Capital FM, para poder ter fundos para que materiais compra e que a gente está na fazer nessa página, uma também página de rádio, para poder apoios que estão a surgir, menos 24 horas, outros estão a atingir mais de 4 ou 5 mil euros. Está a 7 mil euros de nota, estão a acompanhar perfeitamente. É um ato de manifestação de inconformismo de cidadãos de Guiné-Bissau, independentemente de onde é que está. Um ato de gente que está de acordo com a forma que está implementada a ditadura. E esse ato de manifestação de inconformismo está na consciência duas perspectivas. De gente que estão a fazer doação, independentemente dos valores que estão a fazer, que é muito significativo, para poder resgatar imediatamente a retomada do funcionamento do Rádio Capital. Mas também de que cidadãos que percebi e ganha consciência de quem que é autores desse ato. E é fazer questão de estar na Rádio Capital para prestar solidariedade e também para prestar seu apoio de defesa de todas as ameaças que estão a acontecer. E em consequência disso, o Checo Boche Candé vai Rádio Capital, ou se alguns colegas do governo golpista foi vítima de pupo desses cidadãos que esteve na Rádio Capital. Portanto, é para Boche Candé, o futuro colega, que ele é um ato de coragem. Esse que nós cidadãos têm que fazer. Não tem que confrontar ditadores para mostrar-lhes como eles ficam ninguém. Não tem que popê-los. Não tem que baixá-los de nível. Não tem que mostrar-lhes baixaria. É na ganha consciência de como na verdade eles ficam ninguém. Porque para mais que não fazer atrocidade, não na rua. Para mais que não fazer atrocidade, não tem medo. No mais na deles campo de avançar. Perigo que na bimbim que ela não seja pior. Tem que lembrar da gente, Guiné-Bissau foi um estado onde que no passado, gente fuzilado é puro cova. Seu próprio cova, fermentaram na sua cova, emitiram tiros, querido emitiram, é fuzilado, nada que saia. Famílias, inclusive, te tudiram, chora, de ser entes queridos. Não brinca, não arriba para um estado muito pior do que está acontecendo naquele tempo. Não lutaram para a independência, não tem abertura democrática, e no momento que aqui precisa de apenas consolidação da democracia. Riba atrás, não pode permitir que lá. Tem que ganhar coragem, não reafirmar a determinação. Portanto, todos os cidadãos que participam na doação, eles ainda que doar, não encorajar a participação na doação, e tudo aquilo outros que estão a participar na confronta golpistas, que se é ato de coragem, para continuar, porque o povo fica lixo. Muito obrigado, Nono Bajubi. Segundo tema que nós analisamos com o Dr. Sana Kanté na espaço de rádio Sinchaok, através de emissões na diáspora. Dr. Nono, antes de chegar para a questão de marcha organizado para a diáspora guinense, Nono Bajubi outro questão ligado que está junta e para falar com antes não vai para o assunto Guiné-Bissau desde 2016. Relatório de Repórteres Sem Fronteira que tem sede na França. Naquilo que toca com liberdade de imprensa e expressão, nós estamos na piores números a nível de país que está para a língua portuguesa, a nível mundial, nós estamos cada ano nós está nos piores países e esse acontecimento está a acontecer e mais um relatório que está na Bimba da boa imagem que está tocando com liberdade de expressão e liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Doutor, não tive eleição para presidente de Federação de Guiné-Bissau e adiado para questões sanitárias, de que condições locais de que de facido,
24 horas antes da realização da eleição, FIFA anuncia suspensão de se presidente que está a buscar terceiro mandato, que é do Manelinho, para 10 anos, mas também uma multa de pagar 93 mil euros. E Dr. Jubi, declaração de presidente da comissão eleitoral, de que falou com uma condição sanitária, de que ela faz congresso e que está permite pesamento de Covid e apontado para jornalistas sobre se aquele adiamento que tem nada a ver com a questão de FIFA e falou como eles receber documento oficial sobre o caso, mas um documento que está oficialmente na site de FIFA, que dado a nível internacional. Doutor, qual é a suspensão de Manelinho juridicamente e poder ser do candidato e por conta de ser o candidato à liderança da Federação de Guiné-Bissau ou não? Só se na Guiné-Bissau, no estado que nós estamos vivendo no momento de ditadura, de golpe de Estado, mas no estado de direito democrático, imagina como Manelinho não estava na eleição e era presidente, só que a decisão de FIFA e deve de renunciar a essa função. Legalmente falando, Manelinho tem direito de ser o candidato. Federações de futebol mundiais, suma FIFA, particularmente na relação que tem com a federação, suma Guiné-Bissau, de um estado muito pobre, basicamente FIFA que está financiando toda a atuação, e FIFA CAF está respondendo também para FIFA, quer dizer, no futebol mundial, FIFA é ele que chefe, ele que boss, não é? Se decisão, o Missobo Camisse e está tendo efeito direta e imediatamente no país. Decisão de FIFA, para nós pessoas duas coisas. Primeiro, declaração do presidente da comissão. FIFA quer ter nenhuma relação com a comissão, com a Federação de Futebol de Guiné-Bissau, criar para a eleição. FIFA não mandar nada, FIFA não interessa de que aspecto. FIFA não interessa na própria de congresso que não tem lugar. Se Guiné-Bissau misté clubes de Federação de Futebol de Guiné-Bissau se misté pelege Manelinho, FIFA não tem interesse. FIFA se bissou com Manelinho e suspendeu para 10 anos. Se o elege Manelinho, durante que tempo, durante 10 anos, Guiné-Bissau não tem relação com FIFA. E Guiné-Bissau não compete. Zero, esquece. Guiné-Bissau não compete. Não é? Portanto, a gente está, no momento, disposto para sacrificar Guiné-Bissau em detrimento do interesse de Manelinho ou desse grupo. É possível. A gente tem que ter coragem de compreender como é. E tem coisas que, agora que chegam a determinada altura, e ultrapassar não vontade. E que a verdade de declaração do presidente da comissão, FIFA não chega a notificar. Se essa notificação está na própria Federação de Futebol, que está relacionada aquela através da direção, eles já têm a notificação. E Manelinho está notificado. Isso tem, né? Tanto mais que pronunciar sobre a notificação, de que fala como se advogado falar, ele tem 60 dias para recorrer de decisão. E verdade, como é poder recorrer de decisão. Mas é recurso de decisão, Canabá tem efeito suspensivo. Não estou falando de efeito suspensivo. E não vai ter efeito devolutivo. Ou seja, a partir do momento que é suspendido, está suspenso. Suspensão na conta a partir do momento para 10 anos. Recurso que não faz, cana suspende que suspensão. E cana levanta aqui suspensão. E não mantém suspenso. Diferente de outros casos que eu poderia falar como bom. Se recorrer, suspensão não suspende ainda, FIFA não continua relacionando com ele. Não. E FIFA não relaciona com aquele. Mas, Manelinho tem zero possibilidade de ganhar recurso também na FIFA. Porque a Comissão de Ética que decide à toa. A mim tem documentos de Comissão de Ética, tem documento de quem que faz denúncia contra Manelinho, e que nem Vitor Correia, uma obediência na coisa Vitor Correia, e que ninguém que está na candidata no momento para a federação, e que ninguém que eles estão a chamar nas redes sociais, como é fazer, nem que se socou, nem que ninguém de golpistas, não é? Que tem nada a ver. Quem que faz que denúncia? Não chama esse nome porque o Siduno, entretanto, prefere
fica no silêncio e prefere que divulgar como ele que é autor de que denúncia. Mas a mim tem documentos, não se que certo, como é que ninguém de gente, que Vitor Correia, e que Bassi Socorro, e que nenhum candidato, não é? Entretanto, a Comissão de Ética toma decisão com base nas provas concretas e que provas em qualquer instância que submetiram nela, o último recurso que tem, né? E não vai confirmar a decisão da Comissão de Ética. Platini suspendido para a FIFA. E foi antes desse mandato, cara. E renuncia não. Quanto outros presidentes de federações o suspendido para a FIFA? É renúncia, não é? Mas, entretanto, na manobras de fazer com que na criar engenharia para salvaguardar interesse de Manelinho, comanda congresso de domingo ou sábado, deve ser sábado, Adiado para dia 8 de agosto. Para dia 8, quando que tem que adiar o fundamento de adiamento do congresso e cabarare. Agora nós estamos no tempo de Covid, de março. O civil começou a vai congresso, tem que vai congresso de acordo com medidas de prevenção de delegados que não vão participar no congresso. Mas o que estamos aqui prevenção, ter depois de suspensão de Manelinho, é que assim tudo surge, tudo é manobras de salvaguardar o interesse de Manelinho. Cabarare. Terceira situação, e tem um candidato que vai apoiar Manelinho, Caíto Teixeira. É candidato e foi candidato muito infeliz. Não só foi contraditório nas críticas que ao longo de anos ele tem feito a Manelinho, não é? E vai contra essa filosofia, que é os últimos tempos, e fazer contra Manelinho, mas também e vai apoiar Manelinho e renuncia dessa candidatura. Não tem carta de ser renúncia. Para tudo efeitos legais. Ele que pode ser já também candidato. Caíto Teixeira que pode ser o candidato porque renúncia. Renúncia é um ato unilateral e que carece de aceitação. Ou seja, manda carta para a federação, para a comissão de eleição, eu falei eles como na renúncia para apoiar Manelinho. Tipo, comissão tem que aceitar por renúncia ou não. Não, a comissão não tem nenhum direito de aceitar por renúncia. Porque que renúncia é um ato unilateral. E por vontade do candidato, ou de desistir da candidatura. Portanto, ele apresenta-se carta de que desistir dessa candidatura. Basta e dado a entrada, suma com olha na carta, dado a entrada, é receber ele que é candidato já. E justamente foi no dia 24, e foi naquele mesmo dia que o FIFA também divulgou a suspensão de Manelinho. E foi grande infelicidade. Doutor, não tive outra Manelinho parte, coisa, para parte dos outros candidatos, 5 candidatos que junta a ser unânime, ela pediu para tirar a cara de Manelinho na boletim eleitoral. Não, tira a cara na boletim e que é essencial. O cara pode estar lá, mas que tem ninguém feito. Que é que tem que fazer e nula se candidatura. Ainda que esse cara está desde que nulado, se cara não está na boletim, se é que pode produzir outro boletim. Agora, se é pode produzir outro boletim, tem que tirar esse cara na boletim eleitoral. Portanto, Manelinho que é candidato, Caíto Teixeira que é candidato. Se tem condição para tirar esse cara, para tirar. Mas é importante como Manelinho que tem que ser o candidato. Manelinho que tem que sacrificar a Federação de Futebol de Guiné-Bissau e sacrificar a Guiné-Bissau perante a suspensão de 10 anos de FIFA. Não, Manelinho está fora de hipótese. E Caíto irem para a desistência dessa candidatura que fazer. Doutor Nujubi, esse elemento, razão que foi FIFA suspende Manelinho para 10 anos, mas também multa e que de paga em montante, e que imagem que alegado que são ligados a alguém acompanhado com pudo roda para pudo gasolina para queimar. E as imagens, Manelinho e deputado, depois essa aconteceu já e deputado, e que tem uma medida que era para parte do governo, e suma também parlamento, e tem uma medida internacional fora do país. Como é que está, como não pode classificar isso para imagem do país, que deve ter uma medida que deve tomada para quem de direito para poder fazer algo, mas se conta em silêncio, tem no momento que o FIFA toma as medidas. E foi, primeiro, um ato vergonhoso, segundo, um ato de covardia. Um ato de vergonha, um ato de covardia. De vergonha para nós, porque no Estado que teve capacidade
de sancionar Manoelinho. Manoelinho tem que levantar sua imunidade e, consequentemente, o Procurador-Geral da República tem que fazer esse trabalho e, em consequência disso, tem que perder esse mandato de deputado, primeiro. Segundo, o governo tem que ter capacidade imediatamente de suspender Manoelinho da presidência da Federação de Futebol de Guiné-Bissau. E tem que ter coragem de fazer, mas e que fazer. O Ministério Público tem que fazer esse trabalho. Ninguém deles quer fazer esse trabalho. Manoelinho continua a representar o futebol de Guiné-Bissau, mas sem ética. Nota como e comissão de ética. Ética é que comportamento que um dirigente de futebol tem que ter perante a sociedade. E aquilo que falha nesse aspecto, e para a comissão de ética da FIFA tem que vir a tomar decisão nesse aspecto, quando que também não está imediatamente naquela altura, tem que tomar a decisão. Mas o povo estava muito dividido. O Estado próprio em si estava muito dividido. Nós estamos tão mergulhados na estabilidade política de que cada ala não toma para si cabeça. Justiça que funciona nesse caso, só que funciona em outros casos. E esse que acontece em concreto, portanto, FIFA não só sancionou Manoelinho, mas também mandando mensagem de como nós somos uma vergonha, não é? E nunca tendo coragem para tomar decisões que precisa tomar. E eles é tomar para nós. Muito obrigado, Dona Baggio, terceiro questão que não notícia que é quase praticamente e por ter algumas ligações para comportamento de políticos, uma denúncia que foi sido para que está circular na rede social que o não repórter está a tentar recolher informações, mas não dá ali porque este é um cidadão lá Sane identifica-se cabeça na rede social através de um vídeo que faz de que denuncia como para uma discussão que tem com algum se colega na um dos que são ligados ao comportamento de um dos deputados de PIS que chama deputado NNK e que junda de discussão de política, de insulto e bem agredir outro e depois lá e ele volta para casa e depois e que alguém que tem problema que alguém com guarda polícia guarda nacional e bem para se cau e ele bala tem na casa de deputado NNK e depois lá com essa sutal na polícia prova que leva com essa sutal e também até acusa a mulher de deputado de que ela fala com mais e é o que está permitindo esse tipo de ato. Outro estava na solidariedade no momento. E, doutor, não julga esse caso. A gente discute política, onde que eles estão nela, e depois alguém que discute que ela vai buscar junto com polícias que alguém que tem problema, leva até no quintal de deputado, vai dar todo tipo de sequestros e espancamentos, segundo denúncia de cidadão guinense que chama Lassana Sane. Denúncia de cidadão guinense confirma duas coisas. Primeiro, esse ato de coragem. O cidadão Lassana Sane teve coragem de debater livremente sobre sua opinião que acha de conduta de deputado. Livremente. Entretanto, segundo a situação, e acaba para confirmar ordem de sequestro de quem que vem dela. E sequestrado foi na sua própria casa. Sequestro, em termos legais, e hora que vai prendido sem mandato ou ordem judicial. Ordem judicial tem que fazer um mandato, um documento onde aqui na conta como você está prendido ou não levado sob custódia, por motivo XXX, com base na lei tal, onde quando dado uma cópia, eles ainda ficam com cópia. Se for levado na condição, não está a falar de detenção ou então prisão, não é? Mas, entretanto, se falta todos os requisitos legais, lei própria que fala como e sequestro. Mas, nesse caso, não se tratou de um sequestro para ver de falta de competência de órgãos judiciais. Por exemplo, para ver falta de competência de polícia. Que polícias que agem nessa casa e polícias que cabem a mando de nenhum órgão judicial. E polícias que vêm a mando do próprio deputado NNK. Mandelas para buscar aquilo aí, é ticilar na Sicau, é humilhar na Sicau, é espancar na Sicau, ele que está contando de Canadá, pancadeia ali na parte da cabeça, pancadeia na outra parte de pontada, pancadeia na outra parte. Então,
ele NK é autor material de sequestro, espancamento e injúria de cidadão Alassane Sane. É só para nível de ditadura que nós temos. Deputado tem esse gangue, não é? Tem esse gangue, polícias que tem farda, não é? Tem arma, que esse gangue, ele é grande gangster, não é? Doutor, não pode considerar-se casa e comissariado de polícia e ordem pública, é deputado? Não, esse base, ele é gangster, portanto, se casa em base de gangster NNK, não é? Ele é deputado que tem tipo de comportamento. Mas povo, Alassane Sane, se amigos de famílias, povo em geral, tem que ter coragem de continuar confrontando NNK sobre esse espancamento de cidadão Alassane. E eles têm que ser solidário, não só na falar Alassane coragem, tem que se pegar Alassane na mão, para ter cor de NNK, para confrontar NNK. Se você olhar na rua, confrontar NNK, não é? E se você por vai Alassane, você próprio vai confrontar NNK, porque NNK é ninguém. E vida homem, só que traz esse partido. E vida homem, só que tem alguns elementos, polícias, e junta que eles formam ser gangue. Aquilo que se mate não cai nada. Doutor, o ministro do Interior tem estado, ou responde a parlamentares na Assembleia e fala qualquer alguém que faça polícia, que faça atos para denunciar, mas com a denúncia que faz desde que está a circular de quase desde 24 horas na rede social, e que deve ser do papel de ministro ou Ministério do Interior que a polícia nada faz levar a gente na Casa de Deputados, uma lei comissariado para fazer tudo, sequestros, através de discussão política. Irmão, ministro do Interior e ministro de governo golpista, ministro que faz parte de regime que está a implementar a ditadura, e ministro que faz divisão de cada grupo de gangster, e ele que atribui NNK que grupo de gangster para serviço vontade. Quer dizer, tudo de acordo com a vontade de NNK. Tudo de acordo com a vontade de cada grupo em concreto. Não é? Então, nada que não aconteça. Se declarações que estão a referir, e apenas uma declaração, se me acabou de botar a falar, vos falo da Europa, para o inglês ver, e apenas uma mera declaração, a nós lá na Guiné, não estou falando só na boca, não é? Mas nada de seriedade que está sendo aqui declaração, porque a declaração e atos que estão a acontecer, e eles próprios que estão a cometer para servir seu interesse, para proteger seu interesse. E agora, sim, nada que não acontecer, irmão. Ditadura, e esse que se mantém. Muito obrigado. Não vai para o penúltimo assunto que não vai jogar com o doutor. Doutor, não joga estado de emergência prolongado para mais de 30 dias, que começa meia-noite de dia 26 e não vai acabar dia 24 de agosto. Parece salvar esse sétimo prolongação de estado de emergência na Guiné-Bissau, desta vez e tem a abertura de voos internacionais regionais, enquanto no Jubi, para outra parte, população continua na crítica não circulações de transporte mistos e, para deslocar cidades para cidades, regiões para regiões, setores para setores. E não houve prolongação de esse estado de emergência com o papel de Covid-19, nem aos mais e tem já Guinness na Contuna e está na estado de emergência até dia 24 de agosto, depois de aprovação do Conselho Ministro e promulgado para o Presidente da República. Estado de emergência que tem nada a ver com o Covid-19. Não falava de manga de bias ali no programa, e que tem nada a ver com o Covid-19. E tem a ver com controlar alguns militares e tem a ver com controlar alguns cidadãos de Guiné-Bissau para poder sustentar esse regime
de golpe de Estado e de ditadura que está na implementação. Então, Sissoko fala como vítimas de Covid-19 e 12, não 26, de acordo com dados oficiais. É só para boa Sissoko como aqui conta Sissoko na hora. Porque apontado na entrevista que dá lá na França, 24, se contra e se opinião ou dados oficiais, como não e dados oficiais. Quando dados oficiais naquela altura aqui na papel era 26. E falei dados oficiais mesmo e 12. Quando não assim daqui sai que dados oficiais. Contra se comissões que cria, porque tem uma comissão lá, então se quer de saúde, depois tem alta comissariado, não é? Quando que se começou na papel na 26 dados. E o Conselho do Ministro BIM desse governo golpista falou como e morre 25 gentes, não é? Quer dizer, uma contrariedade autêntica. E ele se ainda falou como naquele 12 que morre, a maioria tudo morre de outras doenças propriamente que a Covid. É morre para ver de tensão, para ver de diabetes, para ver de problema de coração, não é? Não propriamente de Covid-19. Quer dizer, 12 menos tudo é problemas, mas é que precisa numerizar. Então, se Covid-19 de facto, isso não mata gente menos do que você está na revela gente. Alguém de você que está na conta barata. Ou a você tudo que está na conta barata. Sissoko na conta Sissoko, alto comissariado na conta tan Sissoko, aquilo outro comissãozinho que o governo tudo está na conta Sissoko. Nada de sério, nenhum tipo de seriedade que está na conta. Então, sim, o que é que está justificando estado de emergência? Quando nos estados onde que democracia não funciona, sistema de saúde não funciona, seriedade tem, respeito tem. Estado de emergência que está declarado, estado de emergência que tem na França, quantos casos que a França tem. Estado de emergência que tem ali na Portugal, quantos casos que Portugal tem. Estado de emergência que tem na Senegal, estado de emergência tem na Espanha que tem. Espanha foi um caso alarmante de infecção de Covid, não é? Que tem e confinamento que está a fazer racionalmente nas certas zonas, está a levantar em outras zonas e em função de necessidade assim que está a fazer. Nota como a Guiné-Bissau, se voz normal que está a trabalhar está tendo e que está corresponde voo de um dia que está fazendo ali na Portugal ou que está fazendo na França, que está corresponde. Não tenho quanto voo, não tenho parece 6 voos por semana, não é? Quando ali na Portugal eu tenho mais de que 200 voos por dia, não é? Você não olha. Lá na França, mesma coisa, quer dizer, mas no papel dos 200 voos por dia, está sendo muito cauteloso para que cometer, mas que ele só no papel próprio ali na Lisboa. Vou estar acontecendo na Lisboa, e na acontecendo na Madeira, e na acontecendo na Sorge, e na acontecendo na Ponta Delgada, e na acontecendo na Porto, não é? Na França está acontecendo também na diferentes cidades, na acontecendo na Butabancacinho, lá Lille, não é? Na acontecendo na Paris, e na acontecendo outros, quer dizer, mas ainda que sim, não falou como não ficar fronteiras, só para poder justificar forma de controlar alguns cidadãos que não se controlam para cá reverter no poder, para cá tirar no poder na mão, é? E para poder controlar alguns militares. Apenas para isso que o estado de emergência de golpistas e ditadores que estão liderados por Sissoko que instala no momento na Guiné-Bissau está na face, mas não propriamente para combater Covid-19. Doutor, no Giubi, outra parte, essa parte de abertura de fronteira internacional e regional, isso também medidas e na comunicado com o Leido e falado como a sede ao recomendar a abertura de fronteiras e o governo de Siricumá vai criar alguns tendas e campamentos na fronteiras para caso de entrada de gente na território de Guiné para poder testa eles da entrada e em caso tem algum positivo e tem que isolado naquela tenda. E também não houve circulação de transportes mistos que outros gente está tendo assuntos de deslocar para região, setor para setor,
mas e quanto na população, quanto na tem dificuldade. Abrindo espaço aéreo regional e internacional, o que taxa como a IDIB tem também para abertura, facilidade de transporte misto para facilitar guineenses poderem praticar atividades econômicas, mas também outros assuntos. Aquilo é a primeira coisa que deveria acontecer, Sodanka. Aliás, nada que está justificar está a impedir circulação de transportes mistos no território nacional. Nada que está justificava até impedir circulação de voos aéreos, não é? Para Guiné-Bissau, porque voos aéreos são perfeitamente controláveis, depois é significativo. E é significativo. Nem nos estados de emergência, hoje aqui decretado ali em outros países da Europa, se é voos que está falando voos humanitários, é mais tio do que não voos comerciais. É mais tio. Não é? De facto, onde que problemas mas tem para controle de circulação de qualquer doença, suma que aconteceu no passado, no caso de ébola, e nas fronteiras. Portanto, fronteiras de Bricelva, não maior atenção, fronteiras terrestres, não maior atenção, do resto, a vida vai continuar normalmente. Mas lá está, nós esteve perante uma doença que abala o mundo todo e para cúmulo de azar, na caso de Guiné-Bissau, não acaba para assaltar o poder para um regime ditatorial, então aquilo acaba para gerar uma onda de confusão, uma onda de desorganização, uma onda de sissocondade, não é? Que sério que está falando mentira, não é? Uma onda de sissocondade e por aí fora. Portanto, e muito azar para o povo de Guiné-Bissau tem que estar a sofrer de consequências de incompetência e de poder de força que está instalado no país. Doutor, muito obrigado por essa parte, última parte com Nona Baggio, Billy e cedo concentração de Guinness ao longo da semana, dia 23 na Bruxelas, para manifestação sobre que junta milhares de guinenses frente à sede da União Europeia para poder denunciar grito de socorro para a situação que está a passar no seu país. Guinness vende a maioria parte vende 27 países que fazem parte da União Europeia, incluindo a Inglaterra, outros também que vêm de África e soma também outros continentes. Doutor, qual que balanço que está fazendo de manifestação de diáspora guinense sobre a situação de seu país frente à sede da União Europeia? Ultra positivo, extraordinário, um momento de guinendade, um momento de manifestação de inconformismo, um momento onde a gente serve de espaço único para falar como nós ainda não acreditamos na Guiné-Bissau, nós não abandonamos a Guiné-Bissau. Na Bruxelas, tem cá testemunhar, nós há diferentes etnias, nós há diferentes faixas etárias, nós há diferentes raças. Nós há guinenses branco fandão, nós há guinenses preto nok, nós há guinenses que jagaci, não é? Nós há guinenses que nunca se vê papel crioulo, que nunca se vê papel português, não é? Nós há guinenses que tá papel só alemão, nós há guinenses que tá papel só francês, outros que tá papel algumas línguas étnicas, suma manjaco, fula, mas entretanto é cobre português, é cobre francês, tudo eles pan-africanistas, tudo eles com amor na Guiné-Bissau, tudo eles ligado com a tradição de Guiné-Bissau, tudo eles cansado de batobe, cada hora Guiné-Bissau está no conflito, Guiné-Bissau está não consegue desenvolver, Guiné-Bissau está liderado por golpistas, Guiné-Bissau que está não conseguir ser um país que merece ser perante o mundo, não é? E tudo é onda de inconformismo. E tudo é onda mesmo de inconformismo. O junta na Bruxelas. Para falar essencialmente duas coisas. Para denunciar o golpe de Estado que tem na Guiné-Bissau, o golpe de Estado que está liderado para Sissoko, e também para pedir solidariedade internacional do povo do mundo. Mas para ver que não vai Bruxelas. Bruxelas é sede da União Europeia. Bruxelas
que está financia o orçamento do Estado de Guiné-Bissau. Bruxelas que está financia a própria CDAO, por se tudo força de economia que está instalado na Guiné-Bissau. Bruxelas e tem além de ser da União Europeia tem parceria direta com o Estado de Guiné-Bissau. Por isso está piscando no mar. A União Europeia, os Estados membros têm parceria bilateral com a Guiné-Bissau. E não só, Guiné-Bissau faz parte do concerto de nações. Guiné-Bissau, enquanto um Estado desse planeta, a nós, esse povo, nós estamos diferentes Estados. Portanto, não está contribuindo positivamente para o desenvolvimento de todos os Estados da União Europeia, suma que não está contribuindo também negativamente para o desenvolvimento dos Estados da União Europeia. Particularmente, agora que nós estamos no papel de tráfico de droga, nós estamos no papel de narcotraficantes que sequestram o país no momento. Narcotraficantes que podem combater para o único povo, para guineenses, por exemplo. Na Colômbia, a título de exemplo, o que Pablo Escobar instala-se regime de narcotraficantes. O que acontece? Estados Unidos da América, outros povos, eles que foi solidário com o Estado colombiano para combater traficantes. E foi determinante na sequestrar o Estado de Colômbia na mão de traficantes. E nosso Estado está na mão de gente. Não tem que sequestrar com a ajuda de outros povos, senão não consegue. Suma que está precisa de nossa ajuda, assim também que não precisa de ajuda. E um direito internacional que nós chamamos de autodeterminação do povo, um direito que nós chamamos de solidariedade entre povos, um direito internacional, e esse direito internacional que nós vamos invocar na Bruxelas para ter solidariedade internacional do povo europeu, para ajudar na nós, donos do problema, para resgatar o país Guiné-Bissau na mão de bandidos que tomam a manga de tempo. Doutor, efeitos que as políticos para pedidos que o guinenses e cartazes também que exibido lá com últimos acontecimentos, espancamento de políticos e suma também de alguns ativistas que espancado e situação atual de Guiné que exibido através de panfletos que tem. E estava lá não por falar mais de que tanto empresas e estrangeiros que estão lá de outros países que fazem parte de Bélgica, França, Inglaterra e Portugal e imprensa que está lá. Que efeitos que as políticas para o Estado atual, que o governo atual, e suma também e enquanto que Guinness leva Guinness lá para pedir socorro para a União Europeia poder intervir mais rápido sobre a situação. Meu irmão, efeitos e manga, primeiro efeito imediato que pude dizer, ou seja, que disse, e renovar de confiança. Que manifestação serve de um momento onde que tudo participantes, que aqueles outros que participam, que estão em diferentes cantos do mundo, particularmente aqueles que estão na Guiné-Bissau, não conseguem transmitir outro confiança. Confiança e principal capital humano, sobretudo quando o papel de um Estado na Guiné-Bissau, de que a gente perde esperança, a gente se interessa de Guiné-Bissau, a gente se mistura só, sai de Guiné-Bissau, quem nunca tem a oportunidade de sair de Guiné-Bissau. Mas atenção, a gente que está na diáspora, que tem essa vida realizada, mas que percebe como eles que ninguém, se esse país, que não anda direito, não é? Então é capital de confiança para falar como não abandona na terra, não acredita na terra, e não resgata na terra, e não terra na afirmação, e não terra na firma para desenvolvimento desse povo. E coisa que nenhum político que está no poder que está mistir para acontecer, porque está sendo esse fracasso. Esse primeiro. Segundo, não passa mensagem de como nós que aqui povo, o mundo fala como nós passivo. Bota maçano, golpista está chegando a fazer que mistir, nada que está acontecendo. Eu falo, não. É nós que povo que também está usando instrumentos de democracia para defender nosso Estado de Direito democrático. Instrumento de democracia é manifestação. Gente está acreditando na manifestação. E gente está a sair para manifestar. Uma cultura que guineenses na democracia que tem. É a participação no momento da eleição. Mas não propriamente nem momentos para fazer oposição, para negar imposição do regime de vontade que o regime me fez. Portanto,
esse outro ganho extraordinário. Guinenses estão a ganhar consciência e inconformismo cada vez mais não usa instrumento de democracia para afirmar contra a ditadura no país. Outro efeito que essa manifestação notícia não é atendido, porque nós não fazemos parte da humanidade e um direito humano que nós estamos a exigir. Portanto, no direito humano, não é atendido para o povo também que tem direito, o Estado de Direito Democrático, que está revendo a respeito de leis. E não é atendido porque nós estamos a sustentar uma manifestação com base na lei. Porque não é nenhum Estado de Direito Democrático, tribunal que pode ter uma decisão para qualquer alguém como é parte diga e subir riba do tribunal e acaba com o tribunal e faz de maneira que esse tribunal. Isso está consagrado na Carta das Nações Unidas, artigo 27, que fala como a jurisdição de Estados membros e tem que respeitar obrigatoriamente, tanto internamente, como internacionalmente, tanto para Estados, como para outras instituições. E aquilo que a CDAO conseguir fazer, e aquilo que o Umaru Sissoko conseguir fazer, é pôr em causa a jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça. Factos tem, lei tem, razão está assistindo e razão está sustenta na manifestação com base na lei. Não acaba para atendido no pedido, não acaba para apoiado na restaurar a ordem constitucional que precisa na Guiné-Bissau. Porque o povo é lixo e o povo está na luta para ser direito cada vez mais. Bruxelas, dia 23, foi um momento único. Foi, Tancaca testemunha esteve, foi a maior manifestação de estrangeiros na Bruxelas. A mim, que está vivendo na Bruxelas, quem que falar no ele, e foi a própria autoridade de Bruxelas que confirmaram de como essa maior manifestação de estrangeiros que teve nesse país. E, sobretudo, para a defesa da democracia. É falando como África, se problema é que até respeita a lei. Mas ninguém que poderia andar no desenvolvimento se cana respeita a lei. E ainda bem, ora que não diano a nós, jovens africanos, apesar de nós estar lá de faixas etárias diferentes, nós estamos lá que gente que tem mais de 70 e tal anos, danca que tem aqueles que estão doentes, que arrisca ser doença, é bem. Manifestação para defender Guiné-Bissau. Não teve um senhor antigo combatente e tem uns 70 e alguma coisa anos. E fala, luta que acaba ainda. Não luta para Guiné-Bissau, para ser independente, mas tudo luta. E que acaba ainda. E graças a Deus nunca morre. Não sou doente. O mandaos, ninguém na raçada, na chigabaliaos, para manifestar. Portanto, e foi uma energia positiva que nós lançamos para o mundo. Sobretudo, né, segundo a nós, não foi raro, sim, que foi o primeiro repórteres que chegaram na local, em que praticamente estavam na papel para presidente, estava a dar uma conferência de imprensa responsável da Comissão Europeia, espaço onde que manifestação está fazendo, onde que está recebendo para número elevado de guineenses que participar, onde que pedir para afastar, onde que pedir polícias para eliminar. Aliás, batalha algumas ruas, porque a gente cana bem conseguir subir e levado para um parque para consa bem numa zona frente à sede União Europeia. E nós não assistimos manga de manifestações de africanos naquele local. E de Guiné-Bissau praticamente considerado um dos que tem mais aderência de ser compatriota e também olha alguns ativistas de outros países africanos, como a Côte d'Ivoire, Maïd estava lá e outros ativistas de outros países também que vêm solidarizar, que saem de Paris, que estão a viver dentro de Bruxelas, é sair do país né, que está só para vir solidarizar. Doutor, última questão como tipo a notícia política internacional. CDAO ameaça mais sanção para aqueles que estão a travar acordo na Mali, de que é pedir a anulação de alguns deputados, números de deputados eleitos, enquanto M5, movimento de 5 de julho, falar com e eles que amnistia e demissão
saída do presidente na poder e da tolerância até e Yorki acaba e passa a festa de Tabaski que na base do próximo sexta-feira e depois na continua quase ameaça e visita de 5 chefes de estado de sub-região e hoje fazido cimeira de que 15 países que fazem parte da Comunidade Econômica África Ocidental CEDEAO recomendações que dá é da ameaça a sanções àqueles que estão a impedir e para que acordo que é apresentar e anulação de algumas eleições legislativas, alguns cargos de deputados, isso também queria governo de unidade nacional, mas sempre o M5 está ao contrário que eles emitem a demissão do presidente. Doutor, seria o mais que esse modelo de sanções enquanto M5 está decidido sobre as questões que estão a revenir? Na Mali é que não consegui manipular a opinião pública, só que consegui na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, quem está promovendo a manifestação e continua a promover ainda para a MCCI, mas quem que está a liderar negociações e que é MCCI, oportunismo de políticos, que diz que a MCCI continua a fazer esse trabalho. A não está promovendo manifestação, sociedade, movimento sociedade civil, Liga Guineense, partidos políticos com assento parlamentar, eles que estão chamados para negociar solução de manifestação que nós não estamos a fazer, não é? Bom, é muito paradoxo, mas na Mali, é que assim, na Mali, de facto, gente que estão a promover manifestação, elas que estão a liderar a negociação. Na Mali, consciência cívica é diferente do que tem na Guiné-Bissau. Nível de panafricanismo de Mali diferente do que tem na Guiné-Bissau. É só para boia. Na Guiné-Bissau, se a MCCI junta qualquer partido político para fazer manifestação, que ela nasceu do fim da MCCI, porque gente não nega aderir a manifestação. Mas na Mali, você pode pensar como, você pode fazer uma manifestação cívica sem participação de partidos políticos. Tanto mais que é o movimento 5 de junho, é um movimento que envolve partidos políticos, sociedade civil, os líderes religiosos. Envolve 3 classes: partidos políticos, líderes religiosos e sociedade civil. Entretanto, junto é forma movimento 5 de julho e eles que estão na negócio. Mas ele deixa essa posição muito bem clara. Seu objetivo, presidente da República, que eleja que falta 3 anos para terminar esse mandato, tem que sair de poder. Abubakar tem que sair de poder. E líder religioso que está a liderar movimento 5 de julho, que seria o Imam Diko. Imam Diko, ele que está a liderar o movimento 5 de julho. E deixa claro, jovens que participam na manifestação como sem morte cá na Bahia vão, porque o objetivo da manifestação não conseguiram. E também, ele deixa claro, eles é que têm nenhum tipo de confiança na CDAO, e quando crescer a CDAO, esse problema interno é resolvido internamente. E a solução está passando para o presidente da República renunciar dessa função. Tolerância que dá. E festa de Carnel na passa, e a minha acredita como é na retomar essa manifestação com maior carga. O presidente Cana tem hipótese, tem que sair na mesmo de poder, e CDAO Cana conseguir triunfar na Mali, porque ele sem missão e apenas defender ser líderes bandidos. Chefes de Estado do CDAO, tudo bandido. Só defender outro, não propriamente defender interesse do povo. Porque se interesse do povo Cana defender, qual é a onda de inconformismo que tem na Mali, ela falava presidente, para renunciar, suma que acontece na primavera árabe, suma que acontece no Egito, aquilo dos países E foi uma manifestação, cara lembra o nome de um presidente que na Mali que a população conseguia entrar até no palácio e vinha obrigar a saída de presidente, mas o presidente considera como exato e ato de golpe de Estado por parte de líderes religiosos, são também envolvidos na manifestação. E argumento para fazer essa defesa, mas ele não conseguir porque a consciência cívica de Mali é muito panafricanista. E nós estamos a trabalhar para a consciência do povo de Guiné-Bissau que é esse nível. Doutor, mas agora que falta já 2, 3 anos para fim de mandato. Não, 3 anos. 3 anos. E o Caixa como aí deve ter consenso à volta de criar governo onde que ele estuda e fazer parte para poder dizer. Porque o presidente atual conseguiu ganhar através da eleição.
consequência que você tem na deixar um mandato que está na instabilidade vai terminar e muito mais grave do que vou cortar, vou reiniciar tudo de novo. Guiné-Bissau, infelizmente, não cai naquela, não perde tempo. Na Maligins, que está interessado na perde tempo. A nós, na eleição, a gente tem que compreender como é um pacto social que está estabelecido, um contrato social. O presidente está chegando que se programa, candidatos está chegando cada quem que se programa, e está falando, me é que não faz aquilo, outro está falando, é outro que não faz e não está conseguindo assinar aqui pacto na vota. Quem que ganha, e ganha que se programa. Que programa esse contrato. Se está não cumpre que programa, você precisa de peralto que acaba mandado. E para por fora. Tempo que você não perde, ninguém quer recuperar agora. Então, aquilo que o povo está a fazer. Imagina a crise que nós estamos a gerir nesse momento. Se não fosse a eleição antecipada, na crise de Jomal, que tempo que nós não recuperamos? Essa hora não estava na situação. Nós estamos em outro paradigma. Portanto, a gente tem que compreender como a legislatura, hora que comprometido, hora que é violado, e tem que acabar agora. Ponto final. Doutor, muito obrigado para nós chegar ao fim de edição de AOS. Depois de mais tempo, no cá bem com o doutor Sana Kante. E para ver que mola de Batito. Muito obrigado. Doutor, Mas última para mais mensagem. na capinha. Doutor, última mensagem para... Misti fala povo de Guiné-Bissau de como para que desistir nunca. Guiné-Bissau tem tudo para não ser o melhor país da África Ocidental. E não conseguir, ora que não perde nossa capacidade, nossa coragem e vontade de lutar para bem-estar social de todos gente. Não enfrenta bandidos, não por meio de bandidos. Bandidos que têm que medir nós. Não trata Guiné-Bissau melhor de maneira que não trata no telemóvel, no carros, no casas, no junta. Não trata aqui que nós tudo no junta. Povo e lixo. Muito obrigado, cedo sim, conversa possível, mas não também se acrescenta um assunto que preocupante que comentários que nós estamos já, que cadê cedo o comportamento de guinense de falar com e tenha um ataque contra um rádio, cedo rádio capital, gosta de indicar nomes, porque um analista falou com e Rui Landim, que não lembra 12 de abril, de como tudo boatos que ouvem na boca de gente na rua, se viu como aquilo é plano que está executado para que mau gente que está fazendo mau atos na Guiné. E orgulho falou como bem feito a esquecido para a Rádio Capital, gosto e falta Sintianoco, e falta outro rádios, e falta outro rádio, e falta próprio gente que está sinta na programa, papapia, e sinceramente, que gente que está na suboia prova que está escrever, o bingobi se pensamento está se preocupar e tem um bocado vazio. Porque aos essa imagem de vandalização de dana rádio capital, tudo esse material, aos hora que um empresário me se sai de China ou Europa, América e me se vai investir na Guiné, praticamente e na americana vai. Porque assim como lá, qualquer momento em investimento, e não dá nada que não sai lá. Olha, nem governantes próprios, eles próprios se viram programa, aos ecos ali e bala de tudo imprensa internacional. Aos repórteres sem fronteira, ser diretor para a zona de África Ocidental, Asana, e conta como esse e condena exato no houve relatório que não produzido para ano que vem e dessa lá Guiné-Bissau sempre liberdade de expressão e segurança tudo que está bem quer para a população e suma também para a imprensa e agora o sinta na Facebook suma bom não sei como a tem o mega tem tudo mas sempre crítica e construtiva acabou falando como tal fulano passa mal e falta tal planos com uma menção sem nome para que elas também que falta pé por para. E eu sabe, me fala homem lá, me fala minha primo lá, me fala diretor, li porque que gente está papia praticamente, que é possível provar que é e um dos gente e eles próprios que queria que Facebook falsos e ainda chamou a atenção que nascer, porque não tive história raro capital.
e tem de ameaças, não lembram de laça na papel. Alguém liga na rádio como Rádio Capital conta todo tipo de ameaça, todo tipo. Deputado leva lista na Assembleia de Cumá, essa é a lista de ouvintes de Rádio Capital, que está dado o salo, para liga atrás, outro. A mim está falando como aquilo que está corresponde. A mim está liga, às vezes está liga, porque tem um assunto na rádio exibição. Mas quem que está quem que não põe salo na telefone, ou quem que não manda dinheiro para liga. Aquilo aí que são como, porque rádio está na notícia, esta da voz, aquilo que tem voz. Primeiro gente está meio papel, primeiro gente, a mim não lembra 12 de abril, o chá na Guiné, epá, aquilo foi um momento orco, vai para da programa, até estou obrigando, eu tenho que registrar o programa tudo no computador, vou chegar o disal para sair, para ver de medo, porque orco está lá, gente na vai, é na atacar rádio, é na fazer que, e ao seguinte, a população ouça, é na papel, a bota sintona fala, não, e falta rádio, e falta Sana, e falta tal, e falta que, e falta Nicolau. Sinceramente, epá, aquilo é um triste não modernizar, porque a os tudo mensagem que uma passa. Rádio Sintoco, a voz que está comentando, a nós que está comentando, e que só guinense que está seguindo, e está seguindo outros estrangeiros que está seguindo. A mim lembra um e-mail que recebi através da página Sintoco, um empresário de futebol, e falei nisto vai investir na área de futebol na Guiné. Mas quem que pode contactar para poder investir lá? Olha. E depois eu vi e-mail, um comentário, uma mensagem, 3, 4, respondi, me falar, e tem autoridade responsável da área de esporte, por vai investir. Olha. Mas hoje a gente pensa como, só a nós guinenses que acompanham a página por rede social e automático, ou por escrever crioulo e tem traduções automático na língua que se não se percebe. Qualquer língua que eu escrevi está traduzido automaticamente para quem está interessado. E agora, a mentalidade, a gente não incentiva a violência, a gente não fala, tal falando de cair, tal falando de danar essa empresa e de fazer. Epá, e pensa como a gente tem que mudar essa mentalidade, porque a os que está na facile, manga gente no passado, no presente, que estão sabacinta para crítica Estado, que é na fazer. A me lembra outra hora que vai fazer reportagem, vou perguntar a alguém, está falando em coisa, em cana papel. Em cana papel. Em coisa papel. Mas quando a gente está na papel, gosto que silêncio que a gente mete, para a gente para papel. Mas doutor, a live falando como a orgulho ficharado, mas Facebook, o cara ficha que lá, eu gosto. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Dancac. Obrigado.